Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Deus, amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós iremos dar início ao culto, nós iremos adorar ao Senhor. Eu te convido a curvar a cabeça, a fechar os olhos. Nós iremos à presença do Senhor. Santo Deus, Deus de amor, bendizemos o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Manhã em que as tuas misericórdias, elas foram renovadas sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós estamos na tua casa, Senhor. É bom estarmos aqui, Senhor. E nós queremos nesta manhã, Deus, queremos louvar o teu nome, nós queremos bendizer o teu nome. Nós queremos te adorar, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que nada venha impedir, ó Deus, a nossa adoração, Pai. Se há algo em nós que atrapalha essa adoração, retira, Senhor. Vem sobre nós. Que possamos, com a mente e com o coração, Senhor Deus, te bendizer. Possamos, ó Deus, levantar as nossas mãos de maneira digna, ó Pai. Por isso que nós invocamos a tua presença. Vem sobre nós. Domina completamente este ambiente, as nossas vidas, as nossas inclinações. Enfim, Senhor Deus, que o Senhor possa ser adorado, exaltado nesta manhã através das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós intercedemos por aqueles que ainda virão, Pai. Que o Senhor possa trazer a cada filho teu debaixo da tua graça, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Todas as coisas procedem de Deus. Salmo 127. Os irmãos perceberam a ausência de muita gente. Está acontecendo neste final de semana o terceiro reencontro de casais com Cristo. São 42 casais aqui da igreja. Eles estão reunidos esse final de semana ali em Maragogi. E a nossa oração é que Deus esteja abençoando esse terceiro reencontro de casais com Cristo da nossa igreja, que tem sido uma bênção. Eu estive ano passado, assim, foi um momento muito especial e abençoado. E o quanto que o casal volta desse reencontro renovado, restaurado, em nome de Jesus. Salmo 127, eu te convido a ler a palavra do Senhor Deus, juntamente comigo, a uma só voz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dar enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos a porta. Aleluia, amém. Todo bem, todas as coisas procedem do Senhor. Nós iremos louvar ao Senhor Deus. O hino número 42, a irmã Vanusa estará nos conduzindo neste hino. E nós estaremos adorando ao Deus, demos glória por seu grande amor. A paz do Senhor, meus irmãos.
prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, ainda em pé, abra a sua Bíblia no Salmo 96. Nós iremos ler este capítulo de maneira alternada, que nos revela a glória, a majestade do Senhor. Salmo 96. Nos diz a palavra: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Glória a Deus. Vamos repetir, queridos, o verso 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Amém. Podem sentar, nós iremos orar ao Senhor, agradecidos por esta palavra. E eu convido o irmão Josimar, que ore ao Senhor, que agradeça ao Senhor por esta palavra, que possamos continuar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Nós iremos continuar adorando ao Senhor. E mesmo sentados como os irmãos estão, nós iremos cantar este Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor todas as terras, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O Senhor que é mais temido que todos os outros deuses, e nós adoramos ao Deus verdadeiro, aquele que é criador de todas as coisas. E você pode abrir o seu coração e adorar ao Senhor Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, de ser louvado, mais terrível do glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força, glória e majestade estão diante revela que nos fala que Deus nos conhece o nosso viver. Diz: da sua vida eu sei, o seu futuro está em minhas mãos. O Senhor Deus é o Senhor das nossas vidas em todos os aspectos. Ele é o nosso Deus, o Pai, o amigo verdadeiro, capaz de entender, de compreender o que se passa no íntimo
nosso coração, nossa mente. Deus nos conhece. Deus sonda e conhece as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Toda vez que eu canto essa música, eu reflito um pouco sobre ela. Interessante como figura de linguagem aqui está muito presente. Eu lembro do texto, quando o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Eu fico pensando, será que Deus realmente precisa que alguém abra a porta para que Ele entenda o que está acontecendo dentro dessa porta? Deus sabe. Ele está em todos os lugares. Mas por que Ele usa a expressão? João, cheio do Espírito Santo de Deus, diz ao anjo da igreja: eis que estou à porta e bato. Esse texto não é aplicável a quem não conhece a Deus. Eu tenho dito aqui à igreja que a salvação é um ato, a santificação é um processo. Eu só posso ter da intimidade do Senhor Deus se eu abrir a porta. Eu que sou salvo, eu tive um encontro com Deus.
Não é a minha presença no templo, não é o meu conhecimento, é a minha intimidade com Deus. É Deus que diz: estou à porta e bato. Quem abrir, cearei, eu estarei presente, eu estarei estabelecendo uma relação íntima. E ele falava aquilo à igreja do Senhor. Essa música traz muito bem isso aí. Eu quero me envolver, eu quero entrar, eu quero estar contigo, eu quero ter uma relação mais íntima contigo. Quantas vezes nós não abrimos as portas, ou a porta do nosso coração? Nós conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo, mas nós temos uma dificuldade nesse processo de santificação que é progressivo, de abrir a porta, dizer ao Senhor Deus: Deus, domina completamente o meu viver. Isto é intimidade com Deus. Amém, meu irmão? E Deus nos pergunta nesta manhã: abre o seu coração, onde está? Eu posso ver. O seu futuro está em minhas mãos. Mas se você quiser ter uma vida abençoada por Deus, você precisa corresponder à ordem do Senhor. Abra a porta, meu irmão. Não para a salvação. Você já foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Mas nós precisamos de intimidade com Deus. E essa intimidade acontece quando nós permitimos que o Senhor Deus domine completamente o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso viver, em nome de Jesus. Vamos repetir esse coro. Nós vamos colocar mais uma vez o coro desta música. Onde está? Só o coro, queridos. Onde está? Posso ver como vai. Pode saber. Quero te ver. Se você deixar, quero me envolver. Melhor pra você. É minha paz, minha alegria, onde está? Onde está? Posso ver. Pode se abrir. Quero te ver. Se você deixar, quero me envolver. Melhor pra você. Melhor pra você. Alegria, minha casa, minha alegria, minha casa, minha alegria, minha casa. Glória a Deus. O Senhor é a nossa porção, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Senhor. Nós iremos celebrar ao Senhor Deus em nome de Jesus. Tu és a porção, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Socorro nos dias de tribulação.
Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Nós queremos pedir neste momento que as crianças até 11 anos de idade se dirijam ao salão anexo. Crianças até 11 anos de idade. Como dizia no início deste culto, está acontecendo o terceiro reencontro de casais com Cristo na nossa igreja. Então, muitos professores ausentes, ou 90% deles ausentes, envolvidos, da sala dos adultos, envolvidos com o reencontro. Nesta manhã nós teremos uma palavra geral única e terminando mais cedo, o irmão vai para casa, vai almoçar, vai descansar e vai retornar às 18 horas debaixo da graça do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Assim seja, nós iremos para casa e retornaremos em seguida às 18 horas. Mas antes eu queria que você estivesse orando e abençoando a pessoa que está do seu lado. Ora com ela e por ela, em nome de Jesus. Passarem um instante, alguns instantes em oração, em nome do Senhor.
maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos pelo momento que tivemos de louvor, de adoração ao Teu nome, Senhor. Neste instante, Senhor Deus, Te pedimos, fala conosco, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Ela que nos ensina, ela que nos corrige, ela que é por si só apta para nos abençoar, para moldar as nossas vidas, Pai. Por isso que eu te peço, Deus, que eu possa ser um vaso usado, um instrumento usado por Ti, como canal de bênção a cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus, Pai. Usa-me, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, queria fazer um pedido a você. Já que nós vamos ter aqui um momento de estudo, eu quero te convidar, você que está lá atrás, que se aproxime daqui, por gentileza. Vamos nos aproximar, vamos ficar aqui próximos. Eu sei que igreja é interessante, gente, igreja. Cada um tem o seu lugar e assim, é uma bênção. Mas se você puder se aproximar, por gentileza, para ter esse contato, para ficar aqui próximo, eu te convido a fazer isso. Igreja é interessante. Eu estive visitando a igreja, na época, isso há muito tempo atrás, isso em 99, eu era seminarista, eu e Késia, nós visitamos uma igreja no Recife, e ao chegarmos na igreja, o culto era às 9 horas, nós chegamos às 8h20, não tinha ninguém, o zelador, e nós sentamos lá no lugar, e eu disse, que bênção, cheguei cedo, e ao lado da cadeira tinha um ventilador, meu irmão, desligado. Cheguei cedo, percebi que a gente não tinha ar-condicionado, eu liguei a tomada, liguei o ventilador, e deu 8h30, 8h40, 8h45, 8h50, 8h55, 3 para as 9 horas, chega uma irmã e diz, oi gente, sejam bem-vindos, agora podem dar licença, é o meu lugar e o meu ventilador. Eu disse, eu não estou escutando isso aqui não, misericórdia. É porque é meu lugar, é meu ventilador, irmão, é meu ventilador, já deixa aqui certinho no meu lugar. E eu levantei com Késia, a igreja já quase cheia, e saí discretamente para deixar a irmã com o ventilador dela. Eu sei que cada um tem o seu lugar, é uma bênção, meu irmão. Mas eu entendo a igreja como um esforço a mais. É às vezes sair do lugar comum, do seu lugar e estar próximo, e ceder. Eu confesso para os irmãos que na hora de vontade de dizer o seguinte, minha irmã, procure outra tomada e outro espaço, que eu vou ficar aqui. Bateu uma tentação, meu irmão. Eu disse, Senhor Deus, domina o meu coração. Porque eu cheguei cedo, 8h20, 40 minutos guardando aquele lugar, um vento gostoso. E a irmã chega e diz, olha, desocupa aí, que é meu lugar e meu ventilador. Primeiro ela disse, sejam bem-vindos. Eu disse, que coisa maravilhosa. Agora dá para desocupar aí, porque é o meu lugar e meu ventilador. E eu percebi que cada um tem o seu ventilador nessa igreja. Então, tinham vários ventiladores. Eu disse, Kézia, vamos sentar distante desses ventiladores, porque com certeza outras pessoas vão chegar e tomar o ventilador da gente. Mas foi uma bênção, gente. Ficamos no calor, mas foi uma bênção. Deus falou, foi uma maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. É assim também na nossa igreja. Eu posso definir os lugares aqui dos membros desta igreja e congregados. Verdade é que quando essa pessoa falta, é impressionante, o pastor já vai para o lugar dessa pessoa. Ele olha e diz, ela não veio hoje. Porque ele já sabe onde a pessoa senta. Então assim, é interessante, é muito bom, mas em nome de Jesus, chegar um visitante no seu lugar nessa igreja, deixe o visitante no seu lugar, em nome de Jesus, tá certo? Não peça licença a ele, que isso aí é chato, meu irmão. É verdade, eu passei por isso. Então, a igreja é composta de pessoas que gostam dos seus lugares. Eu tenho percebido isso. Certa vez um irmão aqui da igreja disse, toda vez que eu chego e tem alguém no meu lugar, eu fico estranho no templo.
Eu não vou pedir para que ninguém levante a mão, mas eu não sei se você sente isso também. Quando você chega depois e alguém está no seu lugar, você fica, pegaram o meu lugar. Meu irmão, aqui não é a arena, lá do Atlético Paranaense do campo, da arena, lá em Curitiba, que cada um tem o seu lugar. Eu também passei por isso lá. Eu, pastor Célio, e o presbítero Arapiraca, nós fomos assistir um jogo lá em Curitiba, e chegamos cedo também. E sentamos lá no meio, quem gosta de futebol, dá a volta no campo, todinho. Nós chegamos cedo e sentamos para um jogo, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Eu disse, oxe, que bênção, meu irmão, no meio, e ninguém veio. Daqui a pouco chega um rapaz assim, olha, essa é a minha cadeira 1200 alguma coisa, dá para desocupar? Eu disse, oxe. Aí eu olhei, era o número, eu disse, realmente. Aí eu fui para outra. Aí chega outra, é a minha cadeira. Toparam, cada um tinha o seu lugar reservado. Eu lembrei muito do Rei Pelé, gente. Na hora, que cada um tem o seu lugar reservado. Quando a senhora chegou no jogo, aí disse assim, eu estou com esse bilhete, qual é a minha cadeira, moço? Disse para mim, minha senhora, quando a senhora encontrar um lugar vazio, pode ser esse aqui, do meu lado tem espaço, pode sentar, aqui não tem isso não. Eu lembrei muito do Rei Pelé lá em Curitiba, o mesmo naipe. Meu querido irmão, sem mais delongas, lembrando sempre que os lugares não são reservados, tá certo? Amém, meu irmão? Esta é a mensagem central dessa introdução, tá certo? Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu quero trazer à mente de vocês o que nós ministramos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E nós iremos ler do verso 1 ao verso 14. Mas antes, eu quero trazer à sua memória que nós conversamos sobre este texto no mês de maio aqui na igreja, falando sobre vocação. Eu não sei quantos que lembram. Mas nós falamos, tendo este texto como base, sobre vocação. Eu queria nesta manhã olhar para esse mesmo texto e mostrar que este mesmo texto nos apresenta algo que está interligado, que é desassociado, que não está desassociado à vocação, que é o serviço. Quem foi vocacionado foi para servir a Deus. Muitas pessoas entram em crise porque não conseguem discernir esta ideia de que serviço e vocação e serviço andam de mãos dadas. Não tem como você ser vocacionado e não servir. Se você foi vocacionado para servir. E nós investimos tempo naquele mês de maio para falar sobre vocação. Para entender que Deus nos chamou. E naquela manhã nós falamos sobre 3 verdades interessantes, olhando para esse texto. Que a vocação é pela vontade de Deus, a escolha divina. O versículo 1 deste capítulo 1 nos diz o seguinte, Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. A primeira coisa que nós entendemos sobre vocação é que nós falamos, investimos tempo naquela oportunidade, é que vocação acontece segundo a vontade de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer. É Deus que chama, é Deus que vocaciona o homem. Não é pela intenção do coração do homem. Paulo tinha isso muito bem alinhado em sua mente. Paulo tinha esse discernimento que ele era apóstolo e servo de Jesus pela vontade de Deus. Foi Deus que escolheu, e bendito seja o nome do Senhor. Você não amanhece assim, hoje eu quero ser vocacionado e amanhã não. Você não tem essa ideia, o coração do homem é pecaminoso. Todos extraviaram, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há quem possa alcançar a salvação por méritos próprios. Não, Deus nos chamou. Isso é escolha, eleição do Senhor. Paulo tinha isso muito bem definido. Que a vocação é segundo a vontade de Deus. E nós investimos tempo para falar sobre isso. Falamos também que você é vocacionado para proclamar Jesus. Foi o segundo ponto que nós conversamos naquela oportunidade. Se você olhar para o verso 1, ainda no verso 1, Paulo
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Você foi vocacionado para proclamar, para a proclamação da vida que está em Cristo. Presta atenção, todas as coisas apontam para a cruz de Cristo. Este culto é cristocêntrico. Cristo é o centro deste culto. Louvado seja Deus. A minha vida precisa apontar para Cristo. Quando alguém me conhece, essa pessoa precisa reconhecer que Cristo vive em mim. Não é mérito pessoal, não há um justo sequer. Não há quem possa alcançar justiça por mérito próprio. As pessoas olham para mim, precisam olhar e enxergar em mim Cristo. Ele é assim porque ele tem Cristo. Você é diferente porque Cristo salvou o seu coração. Você se comporta de maneira diferente porque Cristo é o Senhor da sua vida. Paulo vai dizer que ele precisa proclamar Cristo. Quem é vocacionado para proclamar Cristo. E em terceiro e último lugar, nós falamos que a vocação está implícita na salvação, e nós citamos o versículo 9. Vai comigo, rapidamente. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Louvado seja Deus. A vocação está implícita na salvação, e nós conversamos um pouco sobre isso. E eu queria nesta manhã, depois dessas três verdades, pensar com vocês sobre a segunda parte desta vocação, que é o serviço. Eu repito, queridos, a vocação cristã e o serviço cristão andam de mãos dadas. Não é possível separar um do outro. Há muitas pessoas que foram vocacionadas, mas não se atentaram ainda, não despertaram para a ideia do serviço. Tem muita gente que quer uma igreja para servir a sua vida. Você é igreja, meu irmão. Amém? Há quem chegue no templo dizendo: eu quero hoje ser abençoado. Eu quero receber os serviços da igreja. Mas você é igreja. Eu sou a igreja. Há quem queira entrar no templo e receber a palavra, sair daqui flutuando, sair diferente, receber uma resposta. Que Deus possa abrir uma porta e receber o serviço e voltar para casa, e não ter um serviço em casa. Eu gosto muito da expressão que diz assim: se não há culto na vida, não há vida no culto. A vida cristã é um culto constante, diário de serviço a Deus. Amém, meu irmão? Diário de serviço a Deus. Se você foi vocacionado, você precisa entender que precisa servir a Deus. Em todos os aspectos, em todos os ambientes. Este serviço deve ser de todo o coração, na igreja, fora da igreja, em casa, com a família. Presta atenção, meu irmão, o serviço começa em casa, com a família, com a igreja, com os amigos, com o ambiente de trabalho. E eu queria olhar para esse texto de Paulo orientando o jovem pastor Timóteo a viver em serviço. A entender que o ministério dele, presta atenção à progressividade do texto. Primeiro Paulo diz: Timóteo, eu sou servo de Deus, segundo a vontade de Deus. Aplica a sua vida, Timóteo. Você é pastor segundo a vontade de Deus. Você é crente, meu irmão, segundo a vontade de Deus. Você nasceu de novo, segundo a vontade de Deus. Você está aqui hoje, segundo a vontade de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, segundo a vontade de Deus. Você foi chamado por Deus, mas você não foi chamado por Deus para cruzar os braços, para ficar no templo apenas, para receber os serviços da igreja, serviços eclesiásticos. Não, meu querido, você foi chamado por Deus para servir. Se eu levantasse aqui uma enquete e levantasse uma pergunta: quantos dos que estão aqui nesta manhã estão envolvidos nos ministérios da igreja? Não respondem não, em nome de Jesus. Quantos? Tem alguma coisa errada, meu irmão.
Ah, pastor, não tenho tempo. Será que não tem? Eu não posso, pastor. Será que não pode? Eu não consigo desassociar uma pessoa que foi vocacionada sem serviço no reino. Há quem se apresente apenas a Bíblia no domingo. Há quem não consiga servir a Deus. Mas servir a Deus é muito mais do que pregar, é muito mais do que cantar, é muito mais do que participar de uma sala da escola dominical. Servir a Deus é ter a consciência de que, aonde quer que Deus te colocou, você está sendo instrumento nas mãos do Senhor. E a pergunta é muito básica e muito simples. Em que ministério da igreja você está envolvido? Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: Timóteo, se você foi vocacionado para servir, por tais razões. Ele vai explicar aqui nesse texto, nós vamos estudar nessa manhã. Se você foi vocacionado, assim como eu fui vocacionado, eu fui para servir. Você também, Timóteo. Eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, você foi vocacionado para servir. Amém, meu irmão? Há quem diga, mas eu já sou muito velho. Deus também te chamou para servir. Há quem diga, mas eu sou muito jovem. Deus também te chamou para servir. Há quem diga, não tem mais espaço no grupo louvor para cantar. Deus te chamou para servir. A igreja tem 3 pastores. Deus te chamou para servir. Eu não sou presbítero, Deus te chamou para servir. O que Paulo vai nos ensinar nesse texto, queridos, é que o serviço faz parte da vida cristã. A partir do momento que você recebeu o Espírito Santo de Deus, você recebeu para servir a Deus. Você crê nisso? Para servir a Deus. Eu queria apresentar alguns versículos interessantes que Paulo nos apresenta aqui. Primeira coisa que eu quero te dizer é que você foi chamado para servir de todo o coração. E para servir de todo o coração, você precisa compreender algumas verdades. Verdades que não foram esquecidas, que não foram deixadas apenas para Timóteo aqui. Verdades que são aplicáveis à minha vida e à sua vida hoje, agora. A primeira coisa que esse texto me ensina, pensando sobre serviço, é que para ter um serviço de todo o coração, é necessário ter uma consciência pura. Se você for comigo ao versículo 3, Paulo vai dizer isso. Para servir a Deus é necessário ter uma consciência pura. Verso 3 nos diz, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Para servir a Deus se faz necessário uma consciência pura. Amém, meu irmão? Paulo usa aqui uma expressão interessante. Ele diz, sirvo com consciência pura. Eu preciso entender que o serviço a Deus não é um serviço de qualquer jeito. Sabe uma coisa que me traz crise? É quando uma pessoa é extremamente reconhecida fora dos portões da igreja, no seu serviço secular, e na igreja essa pessoa não é destaque, guardando as devidas proporções da palavra destaque, tá certo, queridos? Não se envolve com o reino, não trabalha, é um excelente professor lá fora, usa a capacidade que Deus deu lá fora. É extremamente sistemático e dedicado nas coisas seculares. No serviço de Deus, senta no templo, recebe o serviço e volta para casa. Paulo vai dizer que servir a Deus de consciência pura. Eu entro em crise quando percebo que pessoas são reconhecidas lá fora, mas no serviço a Deus, elas afirmam, outras pessoas podem fazer. Não, querido, o serviço é meu, o serviço é seu a Deus, amém? Intransferível. Vocação é pessoal, meu irmão. Vocação não é coletiva. Olha, a igreja
presbiteriana foi vocacionada. Vai ser todos os presbiterianos dessa igreja, porque eles foram vocacionados de forma coletiva. A salvação é pessoal. O serviço é pessoal. Paulo vai dizer aqui que servir a Deus de consciência pura. Presta atenção, meu irmão. Aquele que se encontra no serviço de Deus deve fazer o seu trabalho na convicção de que estão fazendo sempre o melhor. Você tem feito o melhor para Deus? O seu serviço a Deus o melhor? Há quem é professor da escola dominical e diz, eu não tive tempo a semana toda de estudar, e chega domingo, acorda mais cedo, escreve algumas coisas, prepara lá de coxa, e diz, agora eu vou ensinar, porque lá na igreja eu desenrolo. Você tem feito melhor? Se é um trabalho para Deus, eu não oro, eu não me preparo, eu não leio a palavra, eu não me consagro, mas é para a igreja, dá para desenrolar. Você tem feito melhor. Serviço a Deus implica em dedicação, em ter a consciência pura, em todos os sentidos. Eu lembro de um texto de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que nos diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Essa palavra é muito forte, meu irmão. Maldito. O serviço a Deus precisa ser feito de consciência pura. Vez por outra eu escuto um pastor dizer, até há pouco tempo atrás um pastor esteve aqui pregando e disse que, via de regra, 30% da igreja é que se envolve no serviço da igreja. Ou seja, 70% só recebe o serviço. Não serve a Deus. Não se envolve com o trabalho. Alguma coisa está errada porque a vocação é pessoal, intransferível. O serviço é pessoal. Eu não posso desassociar este serviço ao meu chamado, de tal forma que Paulo vai dizer a Timóteo posteriormente, nesta mesma epístola, alguém que tinha uma consciência pura do serviço, ele disse, eu combati o bom combate, eu servi a Deus, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Presta atenção, se Deus te chamar hoje, você pode fazer essa oração, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei firme a minha fé. Serviço a Deus implica em ter consciência pura. Mas a palavra pura, pureza, não implica apenas em corresponder a este chamado, implica também ter uma vida de santidade a Deus. Paulo entendia claramente que era necessário purificar a sua vida constantemente, o seu coração, a sua mente, constantemente para servir a Deus. Servir a Deus de consciência pura, não de qualquer jeito. Eu lembro de um livro que li, de Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele disse algo que me chama a atenção. Em um dos seus livros ele disse que muitas vezes ele ficava no gabinete orando, se consagrando a Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo as suas limitações e orando a Deus para pregar. Ele estava num momento tão íntimo com Deus, e tanta busca espiritual, que ele dizia à liderança da sua igreja, olha, vocês só me chamam na hora da palavra. Eu não quero perder o foco. Em alguns momentos aconteceu de que ele ficava no gabinete orando, se derramando diante do Senhor, porque ele dizia que a sua vida não era digna de subir ao púlpito, como nenhum de nós somos. E quantas vezes ele dizia no seu livro que as pessoas chamavam, reverendo, hora de pregar, pastor, hora de pregar. Ele subia ao púlpito e trazia a mensagem do Senhor. E na porta, ao término do culto, as pessoas falavam, como o Senhor falou bonito, que palavra maravilhosa. E ele disse que na mente dele falava várias vezes, eu repreendo essa palavra. Eu não falei de maneira maravilhosa. Eu não sou ninguém, eu não sou digno. Deus que falou, a glória e a honra ao Senhor, em nome de Jesus. Consciência pura. Quantas pessoas que precisam do reconhecimento das outras. A consciência pura é diante de Deus, no serviço. Há quem faça uma coisa na igreja esperando que as pessoas digam, rapaz, como você fez bem feito, e quem não recebe o elogio fica chateado. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço, meu irmão. Infelizmente.
Ah, pastor, ninguém me procurou, ninguém disse que ficou bonito. Meu irmão, é a sua consciência diante de Deus. O serviço é para Deus, não para os homens. A glória é do Senhor, a honra é para o Senhor, a exaltação para o Senhor. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A primeira coisa que quero deixar para vocês é que é necessário servir a Deus de consciência pura. Paulo disse a Timóteo: sirvo com consciência pura. Mas sirvo. Mas estou trabalhando, mas estou envolvido. Estou na causa do Senhor. A segunda coisa que eu encontro nesse texto é que Paulo vai dizer a Timóteo que é necessário servir ao Senhor Deus. Para servir ao Senhor Deus é necessário ter uma fé autêntica. Tem que crer de maneira autêntica. O versículo 5 nos diz o seguinte, vai comigo em nome de Jesus. Para servir ao Senhor é necessário ter uma fé autêntica, sem fingimento. Paulo diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Louvado seja Deus. Para servir a Deus se faz necessário ter uma fé autêntica. Eu gosto muito desse texto porque nos mostra um legado espiritual abençoado. Os filhos dos filhos, promessa bíblica. Salmo 128, e verás os filhos dos teus filhos servindo a Deus. Isso é promessa do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aí Paulo vai dizer a Timóteo, a tua avó servia sem fingimento. A tua mãe Eunice servia sem fingimento. E encontro em ti também esta fé autêntica. Que família abençoada, meu irmão. É o serviço a Deus sem fingimento. Há quem coloque a fé ou a roupa eclesiástica e sacerdotal apenas para o final de semana. É uma fé circunstancial. É hora do culto, meu irmão. Eu já contei para você um fato de um pai e de uma mãe. Eu li isso num livro de um conselheiro pastoral dizendo que essa família, ao sair de casa, era um gritando com o outro, indo para a escola dominical, o pai gritava com o filho gritava com a mãe gritava com o marido, fala baixo, e o marido gritava com os meninos, e pense numa crise no carro, até chegar na igreja, o pau comia, meu irmão, desculpa a expressão. Todo mundo gritando, era uma zoada. Quando chegava, gente, chegamos na igreja, chegaram na porta da igreja, desliga o carro. Quando tira o vapor da pressão, da angústia e do grito dos vírus, que abre a porta, graça e paz, gente. Bom dia, diácono, graça e paz. Bora, querida, entra. Filhinhos, entrem. Uma família perfeita, meu irmão. É a estola sacerdotal do domingo. Certa vez alguém disse que a mulher chegou para o pastor e disse, pastor, eu vou me mudar para a igreja. Por quê? Porque na igreja meu marido até pega na minha mão. Porque na hora do louvor ele diz, pegue na mão do seu irmão. Aí é a única vez que ele pega na minha mão, a semana toda. É quando pega, aí eu fico, não solta, demora essa música. Canta outra, Jesus, com a mão. A estola do domingo. Tem gente que vive assim, gente. É uma fé fingida. É uma fé que não transforma, é um serviço que não traz transformação. Uma das características da igreja primitiva é que essa igreja contava com a simpatia dos que eram de fora. Quem não era crente dizia, esse povo é diferente, meu irmão. Esse povo é crente. Esse povo serve a um Deus verdadeiro. Presta atenção, meu irmão, não adianta fingir. Deus conhece as nossas vidas. Não adianta, meu irmão. Deus conhece por dentro. Você esconde todo mundo, você esconde da comunidade, você esconde da igreja, você esconde do pastor, você esconde dos diáconos, você esconde dos presbíteros, você esconde toda a igreja, mas do Senhor é impossível se ausentar. Salmo 139. Impossível se ausentar. Deus está presente em todos os lugares. Paulo vai dizer o seguinte, Timóteo, a sua fé é uma fé sem fingimento. O que é uma fé com fingimento, pastor? É uma fé de aparência, é uma fé circunstancial, é uma fé que é exercida circunstancialmente. Ou seja, quando alguém está enfermo, eu tenho fé, Deus pode curar.
Essa pessoa alcança a cura pela misericórdia de Deus, já não crê mais, já não exercita a fé, já não vive por fé. É circunstancial. Paulo vai dizer a Timóteo: não, Timóteo, a fé que você externa é uma fé sem fingimento, verdadeira, autêntica. Presta atenção, meu querido irmão, no serviço do Senhor é inadmissível a falsidade, a hipocrisia, as máscaras. Porque Deus conhece o íntimo dos nossos corações. Você crê assim, meu irmão? Amém? Deus nos conhece. Não adianta chegar no tempo, fechar os olhos, levantar as mãos, se a sua vida não for uma vida de adoração, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Se aplica a esta vida o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 1 de sua profecia: eu não recebo levantar das vossas mãos, eu não pactuo com isso. Deus não abençoa ajuntamento solene com iniquidade. Deus é 3 vezes santo, queridos. Amém, meu irmão? Deus é 3 vezes santo. Lembra o que Roberto Amâncio disse? É fato. Se você deixar de fazer isso no domingo, mas tem gente que pensa: pastor, eu preciso adorar a Deus porque Ele precisa ser adorado. Se você não adorar ao Senhor Deus no domingo, Deus continuará sendo Deus. Ele não vai diminuir, meu irmão. Ele continuará sendo Deus. É uma necessidade minha, sua, de adorar ao Senhor, mas sem fingimento, com consciência pura. O texto também nos diz que, em terceiro lugar, para servir a Deus é necessário buscar uma constante renovação. Depois que Paulo fala que a fé de Timóteo é sem fingimento, Paulo revela a Timóteo que é necessário uma renovação constante. Outra coisa, meu irmão, não imagine que porque você tem uma fé verdadeira, você não precisa ser renovado todos os dias. Paulo já tira esta ideia no versículo 6, vai comigo. Diz assim: é necessário buscar uma constante renovação. Por quê? Paulo vai dizer a Timóteo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavive. Ou seja, você tem uma fé autêntica, mas você precisa todos os dias buscar a presença do Senhor. Você recebeu um dom do Senhor. Vou fazer uma pergunta a você nesta manhã: qual é o teu dom? Que dom você recebeu do Senhor? Eu quero deixar bem claro, como muitos já sabem, eu não sou cessacionista. Eu creio na contemporaneidade dos dons. São aplicáveis para hoje. Qual é o teu dom? Ah, pastor, eu não sei. Eu estou aqui há 50 anos na igreja, eu tenho um dom. Eu nem sabia que eu tinha dom na igreja. Você tem um dom, meu irmão. Cada um exercitando este dom no corpo de Cristo. Lembra o que Paulo falou sobre a organização, a unidade orgânica da igreja? Ele vai dizer que cada um faz parte de um corpo, faz parte do corpo. Cada um faz parte de um membro deste corpo. Se todo mundo fosse olho, já pensou? Todo mundo um braço esquerdo, um braço direito, ou uma perna direita, uma perna esquerda. Você faz parte desta unidade. Nós fazemos parte. Você já imaginou se todo mundo pregasse no domingo? Iam ter aqui 500 pessoas na frente e ninguém sentado para ouvir. Você já imaginou se ninguém pregasse no domingo, ministrasse a palavra? Eu ia ficar sentado com vocês, todo mundo, os pastores, esperando que Deus mandasse um anjo para pregar. Isso não ia acontecer nunca. Cada um tem um dom na igreja. Aqueles que têm o dom da intercessão. Não que não tem o dom da intercessão não deva orar. Tem que orar, mas há quem tem o dom da intercessão, que ore. Que acorde de madrugada, que busque ao Senhor Deus constantemente. Há quem diga: mas precisa disso não. Precisa, meu irmão. Cada um tem um dom. O dom da hospitalidade. Esse é um dom difícil, né, meu irmão? O dom de hospedar. Tem gente que diz: olha, esse dom eu não tenho, misericórdia. E é perceptível, vem uma banda de fora, um grupo de louvor, diz: meu irmão, quem gostaria de receber pessoas na sua casa? Todo mundo calado. Eu não tenho esse dom de hospedar. Há quem diga: eu não tenho esse dom. Mas há quem tem esse dom. Eu lembro de um casal lá em Paulo Afonso, presbítero, ele e a esposa. Eles tinham esse dom da hospitalidade, de tal forma que eles
construíram um apartamento. No final de sua casa, construíram uma estrutura só para hospedar. Ele disse, olha, Deus tem me abençoado, eu vou abençoar também. De tal forma que as pessoas de outras igrejas, Assembleia de Deus, Batista, procuravam esse presbítero para hospedar na casa dele. Porque sabiam, eita, o irmão com o dom da hospitalidade. Tem gente que se aproveita, não é verdade, gente? O irmão com o dom da hospitalidade, vamos procurar. Meu irmão, olha, vai vir um pastor aí pregar na igreja Assembleia de Deus, na igreja Batista. O irmão poderia receber essa família? Poderia, meu irmão. Ele tem um dom da hospitalidade, ele recebe com amor, com carinho. Há quem tem um dom do discernimento, dom importante. Consegue discernir as coisas, sabe quando a coisa não é de Deus, é importantíssimo. Eu entro muito em crise com essas igrejas neopentecostais que buscam incessantemente esses dons visíveis, dom de línguas. Tem que falar em línguas para ser cheio de Deus. Biblicamente nós não temos respaldo nenhum. Todos os dons são importantes à luz da palavra de Deus. Todos os dons são importantes. Mas a pergunta que vem ao meu coração é o seguinte: qual é o teu dom? Paulo vai dizer a Timóteo, você recebeu um dom, meu filho, reavives este dom que há em ti. Como reavivar este dom que há em mim? Buscando a palavra de Deus, orando constantemente, descortinando a mente, dizendo, Deus, molda a minha vida, vem forjar o meu caráter, vem moldar o meu viver, vem aparar as arestas. Deus, eu confesso o meu pecado. Deus, eu preciso de ti, enche-me com teu Santo Espírito. Reavives. Há muitas pessoas com os dons, os talentos, mas que não buscam este reavivamento. O nosso lema, o lema da igreja reformada, uma igreja reformada sempre se reformando. Isso deve acontecer na vida de cada crente. Todos os dias eu preciso buscar este reavivamento, esta renovação, todos os dias. Para servir a Deus é necessário uma constante renovação. Paulo vai dizer isso. Se você estudar Paulo lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, eu quero rapidamente convidar a ir comigo. Versículos 1, 4 e 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 4 e 11. Diz assim o texto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Versículo 11. O Senhor Deus dá individualmente. Você recebeu um dom de Deus, meu irmão. Você precisa discernir diante do Senhor. Para o serviço a Deus é necessário reavivar, é necessário buscar uma constante renovação. E essa renovação se torna possível através da oração e do exercício deste dom espiritual. O exercício do dom. Em quarto lugar, queridos, para servir a Deus, Paulo vai dizer que para servir Timóteo é necessário ser ousado, é necessário ter ousadia. Versículo 7. De 2 Timóteo capítulo 1, vai comigo, versículo 7. Para servir a Deus é necessário ter ousadia, meu irmão. Verso 7 nos diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, meu irmão? Deus não tem te dado espírito de covardia, mas de poder. Há quem lê esse texto e pare no poder só. Só gosta dessa parte. Deus tem me dado espírito de poder. Eu tenho poder. Misericórdia. O texto não para aí não, meu irmão. Aí diz assim, o exercício desse poder é um exercício de amor e de moderação. Há quem imagine que exercer liderança é ser um ditador. Eu não encontro respaldo bíblico para isso. Mas eu tenho poder nas mãos. O poder tem que ser revestido de amor e de moderação. Jesus é o maior exemplo desta ousadia. Tem que ser ousado no serviço. Jesus expeliu demônios,
mas Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus entrou no templo e viu que ali virou um mercado, quebrou tudo. Mas Jesus disse àquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Jesus disse àquela mulher samaritana que ninguém se aproximava. Culturalmente, Jesus senta, investe tempo e oferece a água da vida, a água da salvação. Estabelece uma relação com ela. Jesus foi justo, mas em nenhum momento ele tirou dessa justiça a compaixão, o amor, a moderação, a misericórdia, que faz parte dos atributos divinos. Deus é misericordioso, compassivo, Deus é maravilhoso, amoroso, Deus é tremendo, gente. Glória a Deus por isso. Deus tem te dado esse poder também, mas esse poder precisa ser exercido com amor e moderação. Eu tenho que ser ousado, sim, mas com amor e moderação. Tem gente que, eu vou voltar àquela mesma ideia, tem gente que lá fora é ousado, é desenrolado, desculpa a expressão, consegue se posicionar, até trazer uma palestra coletiva, mas diz assim: na igreja eu não consigo, eu sou tímido, eu não consigo pregar, eu não consigo falar de Jesus, eu não tenho um jeito de evangelizar. Eu já ouvi crentes dizendo isso: eu não sei como evangelizar. É tímido, não é ousado. Eu lembro de uma senhora, e quando eu falo sobre evangelismo, glórias a Deus, eu lembro sempre da irmã Fátima, que é uma bênção. Irmã Fátima é tão abençoada que ela evangeliza até o pastor que vai cortar o cabelo lá. Quando eu sento lá, ela diz: ó, pastor, tem que crer, meu irmão, vamos crer. A Bíblia diz assim, eu disse: amém, minha irmã. Mas ela não perde tempo, meu irmão. Há tempo, glória a Deus por isso. Eu lembro de uma senhora que também era assim com a irmã Fátima. E diz assim: eu não consigo deixar de falar de Jesus um dia só. E ela estava num ponto de ônibus e disse: eu estou agoniada, não falei de Jesus ainda, acabando o dia. E disse assim: eu vou falar de Jesus, eu tenho que aproveitar aqui. E viu no ônibus, e o ônibus começou a demorar. Ela disse: meu Deus, eu vou falar o quê? E começaram a reclamar: isso é um absurdo, esse prefeito não investe em transporte público, só chega atrasado esse ônibus. Ela disse: é agora. Eu conheço um que nunca chega atrasado. Oxi, e a senhora é dessa cidade mesmo? Jesus nunca chega atrasado. Sempre está ali no momento certo, na hora certa. Ela falou de Jesus. Não perde tempo. Não deixa de falar de Jesus. Jamais. Ela consegue agregar essas irmãs, brasas vivas sobre a cabeça. O outro lado também é verdade: há pessoas que se relacionam, passam o dia todo, passam a semana toda, conhecem a Bíblia, conhecem a teologia, conhecem Jesus, têm intimidade com o Senhor, mas não fala de Jesus para ninguém. Guarda tudo para si. Às vezes conversa, às vezes viaja, às vezes senta do lado de uma pessoa e não fala de Jesus para ninguém. Não perca tempo, meu irmão. Seja ousado. No serviço a Deus, seja ousado. Fale de Jesus a tempo e a fora de tempo, em nome do Senhor. Eu lembro sempre do texto de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, como em toda a terra. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Ninguém recebe poder para guardar esse poder. Ninguém foi selado pelo Espírito Santo de Deus para guardar essa presença de Deus para si. Você tem que gerar frutos, meu irmão. Tem que testemunhar. Olha aqui para mim, meu irmão. Quantas pessoas trabalham com você, estuda com você, se relaciona com você, é seu vizinho, seu amigo, e você não tem falado de Jesus. Jesus diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Ah, pastor, mas eu sou calvinista, eu creio que eles vão ser salvos. Eu creio também, meu irmão, eu sou calvinista. Mas Deus não usa anjos, Deus usa homens. Amém? Isto é intransferível. Ah, Deus vai sempre levantar alguém para falar de Jesus para essa pessoa. Se ela for escolhida, ela não vai para o inferno. Eu também creio, meu irmão.
Mas a missão é minha e sua de falar de Jesus. Não é anjo, Deus não deu esta missão a ninguém, a mim e a você. Para servir, tem que ter ousadia, meu irmão. Tem que falar de Jesus. Eu já falei aqui o fato de uma criança, que eu achei muito interessante. O pastor contou essa história num livro, dizendo o seguinte, que um professor ousado, sarcástico, querendo mexer com as crianças numa sala de escola, diz assim, olha, eu quero dar uma laranja para a criança que afirmar, eu pago um lanche, para a criança que afirmar, onde é que Deus está? Eles sabiam que tinham 3 crentes, 3 crianças que eram crentes da igreja. Todo ficou calado. Nessas horas o aluno não fala. De 10 anos, 9 anos, o professor disse, eu pago um lanche para quem afirmar aqui, onde é que Deus está? Quem crê em Deus aqui? Ele era ateu. Onde é que Deus está? Me diga aí. E todo mundo calado, esse com a menina, começou a ficar incomodado, disse, rapaz, eu tenho que falar, meu Deus. Levantou a mão. A sala toda vira e diz assim, diga aí, minha filha, onde é que Deus está? Professor, eu pago 2 lanches, se o senhor afirmar, aonde é que Deus não está? Onde Deus não está, professor? E o professor se calou e não soube explicar. Muitas vezes nós não temos essa ousadia. Na faculdade, universidade, o professor está desdenhando de Deus e você não diz a razão da sua fé. Ah, pastor, ele é muito preparado. Meu querido, na palavra de Deus, você é muito mais preparado do que ele. Pode falar, que Deus honra, meu irmão. Abra a sua boca. Mas ele é um agnóstico, ele é um ateu, ele não crê em Deus. Ele é um filósofo. Meu querido, abra a sua boca, fale de Jesus, fale da sua experiência com Deus, fale da palavra, cite o evangelho de Jesus, mas ele não acredita. Meu querido irmão, não cabe a você a capacidade de colocar na mente deste ateu o que Deus realmente é o Espírito Santo de Deus que age. Eu lembro de um professor que eu tive lá em Arapiraca, quando eu fiz o curso de pedagogia, professor de filosofia. Eu não vou citar o nome, que ele é professor também da UFAL. E ele descobriu que eu era pastor no primeiro semestre. Aí começou a falar de Deus o tempo todinho. Primeira aula, desdenhou de Deus. Levantei a mão, falei 2 coisas. Aí ele sabia que eu era pastor, lá em Arapiraca. Aí disse, o senhor é pastor, né? Sou, na igreja presbiteriana, a igreja reformada. E ele conhecia muita história. Ah, rapaz, interessante. Calvino, vocês gostam muito de Calvino, né? Eu disse, é, pastor. É, professor. Na segunda aula, ele já veio com o discurso pronto. Começou a falar contra as religiões, contra a igreja, marxista. Começou a detonar com tudo que era igreja, mas ele não trazia nomes, mas ele de forma geral começou a detonar com as igrejas, com Deus. O ópio. A religião acaba com a raça humana, a religião escraviza. Eu comecei a rebater o professor, a falar, levantei a mão algumas vezes. Interessante que nessas horas, quem não crê em Deus, que não tem religião, fica do lado com quem não crê em Deus e começa a agitar na sala. Eu percebi que em 3 aulas seguidas ele deixou de dar o conteúdo para falar diretamente para mim lá. Eu estava com Kézia, comigo com Kézia lá. Eu disse, meu Deus, eu quero ter uma oportunidade de conversar com ele. E interessante que eu estava em Maceió e indo para Arapiraca e paguei outra matéria com ele. E ele respeitou, conversei com ele, disse, professor, se quiser conversar, vamos conversar pessoalmente. Ele disse, não, o que eu tenho que conversar, eu converso em todos os lugares. Eu disse, tá certo, professor. E eu percebi que ficou muito pessoal. Segurei, disse, Deus, me dá uma oportunidade. E nós fomos transferidos de Arapiraca em 2006 aqui para Maceió. E nós viajávamos 4 vezes na semana para assistir aula lá em Arapiraca. E esse professor pegava o transporte da Uneal para Maceió. Eu disse, meu Deus, eu queria tanto dar uma carona nesse professor um dia. Eis que aconteceu, meu irmão. Ele perdeu o transporte em uma dessas aulas. E disse, você está indo para Maceió, né? Disse, Maceió. Eu disse, posso ir contigo? Disse, agora, professor. Quando ele entrou no carro, já botei uma música evangélica. Segura aí na bênção, meu irmão. 1h20. O cara de carona, está de carona, meu irmão.
Ele agora vai escutar, Deus. É a oportunidade que eu tenho. Baixei o som, disse, professor, vamos voltar ao nosso assunto? Deus é bom demais, né? Ele, para quem crê. Meu irmão, eu vim de Arapiraca a Maceió. Eu não deixei um intervalo para aquele professor. Só falando de Jesus. Só falando da presença de Deus. Só falando sobre a criação. Ele calado, disse, interessante as suas ideias. Eu disse, ele não vai pedir para descer. Oportunidade que Deus deu. Eu poderia me calar, eu poderia ter dito o seguinte, ir calado, e ouvindo a música, mas não, oportunidade. Eu não posso me calar, você também não pode se calar. Seja ousado, meu irmão. Você me pergunta, e aí pastor, ele se converteu? Não. Verdade é que ele, há 3 anos atrás, ele teve um ataque fulminante e faleceu. Mas eu fiquei pensando, Deus me deu a oportunidade de conversar com ele. Deus me deu a oportunidade de conversar com ele. E foram 1h e 25 minutos só falando do Senhor para ele. Nessa conversa eu descobri que ele, na infância, frequentou a igreja batista. Ele disse, quando era criança, meu pai levava lá na igreja batista. Eu disse, olha, tem uma semente nesse ateu. E eu falei muito de Jesus para ele. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte, meu irmão. O serviço a Deus implica em ousadia. Seja ousado. Tenha coragem, meu irmão. Fale de Jesus. Às vezes você mora num apartamento e esse apartamento mora ali uma família destruída, precisando que alguém fale de Jesus, mas por falta de ousadia você não fala. Tem gente que passa a vida toda se relacionando, não fala de Jesus. Tem vergonha, desce no elevador às vezes, fica todo mundo mudo, não fala nada, só dá bom dia. Eu falei aqui no discipulado, há 15 dias atrás, que eu tenho lá um vizinho no meu prédio, uma vizinha que é espírita, kardecista, e já disse, eu já ouvi ela dizendo, eu não suporto crente. Eu disse aqui no discipulado, aí eu fiquei pensando, se ela não gosta de crente, eu quero avaliar o que ela acha de pastor. E ela sabe que eu sou pastor. Sempre no elevador, a gente nunca tinha se encontrado. Nunca, jamais. Eu não sei se propositalmente, mas nunca. Mas alguns dias atrás, há 15 dias, eu falei isso aqui no discipulado para os jovens. Quando eu estou no elevador, chega o elevador, ela mora um andar acima, ela está sozinha no elevador. Eu entro, bom dia, ela, bom dia. Eu digo, rapaz, interessante, rapaz, as coisas são perfeitas, um elevador, uma coisa maravilhosa, perfeita. Engrenagem, tudo, Deus deu a inteligência, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Essa mulher não olhou no meu olho. Deus é maravilhoso. Mas eu fiquei pensando, é para essas pessoas que Jesus morreu. E se Deus tem me incomodado, eu preciso evangelizar esta senhora. Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Levamos uma criança, eu e Kézia, para o Acampa Kids. O pai e a mãe não querem saber de Jesus. Disse, vamos levar esse filho para o Acampa Kids. Começou a falar de Jesus para essa criança. Olha, vai ter um acampamento de criança. Ah, papai não deixa, fala com ele. Kézia foi falar com a mãe dela. Disse, rapaz, eu não conheço ninguém da igreja. Vamos lá para o acampamento. Ele foi para o acampamento. Deus trabalha assim, gente. Tem vizinhos da tua casa lá, do teu apartamento, que precisam ouvir de Jesus. Em nome do Senhor, sirva a Deus com ousadia. Tenha coragem, meu irmão. Agora, cabe ao Senhor a salvação. Em nome do Senhor. Amém, querido? Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua presença neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque assim como Paulo, assim como Timóteo,
assim como tantos outros homens de Deus, receberam de Ti, Senhor Deus, um chamado, uma missão, nós também recebemos, ó Pai. Nós fomos vocacionados por Ti, Jesus. A Ti toda honra e toda glória, Senhor. Mas nós fomos vocacionados para o serviço. O serviço faz parte da caminhada cristã, Senhor. Ó Deus, a começar de mim, Senhor Deus, em mim. A começar em mim. Quebra os nossos corações, ó Deus. Que possamos servir. Que possamos, ó Deus, viver a vida cristã de maneira autêntica, ó Deus, sem fingimento. Com a consciência pura, Pai. Que possamos ser ousados. Que possamos proclamar o Evangelho. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. Quantas vezes deixamos de falar de Jesus por timidez, por omissão, por falta de tempo, Senhor. Ó Deus, a começar em mim, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nós queremos Te servir. Nós fomos chamados para o serviço, ó Pai. Usa-nos. Que possamos usar a nossa capacidade, a nossa inteligência, os nossos argumentos para a glória do Teu nome. Que possamos usar os nossos talentos, os nossos dons para a glória do Teu nome, Senhor. Faz isto, Deus. Nos abençoa, Senhor Deus. Confirma as obras das nossas mãos. Esta é a nossa oração, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que possamos ter um domingo debaixo da Tua graça, Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor. É isso que Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos vós, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Às 18 horas retornaremos em adoração e em louvor ao Senhor. Deus te abençoe.